Tecnocracia, o árduo caminho para a ordem mundial, Patrick Woods. Esta é uma análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não dispensa, sobretudo, a necessidade da leitura da obra no seu todo. E, além disso, é uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento no geral. O autor é escritor e estudioso do tema tecnocracia, política e liberdades. É diretor e fundador da Citizen for Free Speech e também editor de um periódico de alcance internacional. Ele é formado em economia e é analista financeiro por profissão. Tem profundo conhecimento nos assuntos de transhumanismo, cientificismo e é figura presente em rádios, eventos, entrevistas e palestras sobre esses tópicos nos Estados Unidos. E o autor, então, começa com uma reflexão bastante meritória e que deveria, de fato, receber mais atenção de todos nós, que podemos, inclusive, levar a um nível local. Ao invés de os Estados Unidos, podemos aplicar a reflexão a nosso próprio país, cidade ou região. Wood faz a seguinte assertiva, de que apesar da expressão fazer da América grande novamente ter se popularizado em anos recentes, poucos de fato param para pensar no que fez em primeiro lugar a América ter sido grande uma vez. Se ela era grande no passado, o que teria feito ela diminuir no presente? E a resposta que ele oferece é a de que os Estados Unidos haveria sido próspero, longevo, virtuoso em muitos aspectos e uma terra de oportunidades e boas condições de vida. Se isso ocorreu foi porque prezava por liberdade, por direitos inalienáveis à pessoa humana e o reconhecimento do mérito e esforço individual, dentre outras características. E por isso, em todo lugar no mundo, o pensamento das pessoas quando queriam melhorar de vida era um dia ir para os Estados Unidos. E por que isso mudou? Justamente por muitos americanos terem sido convencidos e deturpados pela mídia e pelo sistema educacional a abandonarem os valores e virtudes que fizeram a América crescer e se tornar sinônimo de eficiência e bem-estar. É claro que isso não isenta os Estados Unidos ou nenhum outro lugar de ter problemas e imperfeições, mas o fato de ter muita gente virtuosa e querendo fazer o certo faz com que os erros sejam corrigidos no decorrer do processo. E o oposto é exatamente o que está ocorrendo agora. Há muita gente entregue ao mal em seu coração, que deixaram-se infectar pelas más inclinações e, em decorrência, multiplicou-se as ocorrências de todo tipo de malignidades e o país foi se distanciando do seu status original. Por exemplo, o autor cita que a forma de governo estabelecida nos Estados Unidos é a República Constitucional, o que freia a usurpação do poder por qualquer um dos 3 órgãos da República, o Executivo, o Judiciário ou o Congresso. O que dá então certas liberdades e direitos aos seus cidadãos, como de possuir propriedade e de usá-la para o seu usufruto e fins econômicos como desejar. Não há condicionantes que manipulem essa cláusula para obstruir o direito de propriedade do cidadão em relação ao seu imóvel ou seu bem particular, como há no Brasil, fazendo eu um comparativo, em que o bem e propriedade privada e paga pelo cidadão tem ainda que cumprir uma função social, seja isso o que for, ou senão ele pode perder para o governo aquilo que ele comprou e pagou. Um Guilherme Boulos ou MST, por exemplo, não prospera na América do Norte. Para se ter ideia, só no Brasil, em que a sua propriedade pode deixar de ser sua ao sabor do governo que esteja no poder. Nos últimos 50 anos, diz o autor, e referindo aos Estados Unidos, mas que nas devidas proporções se aplica também ao Brasil, surgiram os odiadores, que são aqueles que se especializaram em odiar e querer destruir quaisquer fontes de virtude e moralidade que encontrem. Eles odeiam as leis justas, a Constituição, a liberdade, a religião, a fé cristã. Odeiam tudo, porque são odiadores profissionais. Esses trocaram a ética pela hashtag e no lugar de demonstrar caridade e virtude moral, exibem um simulacro, sinalizando diante da câmera de um celular, um comportamento público emulado e artificial. Usam a tecnologia e redes sociais para suprir qualquer demanda por afeto e valores humanos. Tudo que fingem ser ou sentir é frio e sem vida. E isso os faz querer perseguir e exterminar os que manifestam coisas verdadeiras e sentimentos reais. Por fim, onde há a verdade, há a liberdade, a moralidade, a virtude e diversos outros sentimentos decorrentes. Mas o contrário, aonde não há a verdade, tudo se torna relativo e falso.
E daí, de acordo com o autor, veio o início da queda da humanidade, do fato de que, nesse caos e perda da identidade, um grupo de pessoas convenceu a sociedade de que só eles sabiam o que fazer e como conduzir o mundo. E em troca de compartilharem sua sapiência com os pobres e mortais seres humanos, eles reivindicaram a posse e o controle de tudo. É por isso que hoje são donos e proprietários de absolutamente todos os setores chaves da sociedade, a indústria bélica, farmacêutica, alimentar, de combustíveis, da produção industrial e principalmente o mercado financeiro e economia. E dentre outras possibilidades e ângulos de análise, Patrick Wood faz o recorte em 1973, a partir da fundação da Comissão Trilateral por David Rockefeller e, concomitante, outros membros importantes nos Estados Unidos e Europa, para então demarcar esse fato como início do movimento de reestruturação global da economia e da política internacional. Daí, passos definidores foram tomados por esse grupo restrito para globalizar as atividades econômicas mundialmente e criar uma ordem econômica internacional. Em 1974, também membro da Comissão Trilateral, Richard Gardner, publicou um artigo no Conselho de Relações Exteriores com o título A Árdua Estrada ou Caminho para a Ordem Mundial, reconhecendo tanto os objetivos da Comissão Trilateral quanto a dura tarefa e esforços que isso requeria deles. Na época, Gardner fez menção de diversas vezes a Revolução Francesa e destacou que, a partir daí, sua inspiração para as mudanças sociais, digamos assim, as mudanças que ele queria implantar. E não por acaso esse grupo elite sentia-se homens iluminados com a missão de conduzir o mundo. Justo porque a Revolução Francesa teve esse mesmo slogan, o de uma casta iluminada de sábios dirigindo e regendo os rumos da vida e da sociedade, em substituição aos reis, à monarquia e à igreja ou o cristianismo, que queriam apagar do mapa da existência. Mas o próprio Gardner no artigo reconheceu que seria necessário haver mudanças radicais na geopolítica, na cultura e até nas crenças e comportamento das pessoas, e elaborou então que algo dessa magnitude precisaria se ocultar em aparentes ações espontâneas e naturais, como se estivessem saindo do povo, surgindo da vontade e iniciativa dos próprios cidadãos. Com isso, passou-se a uma guerra indireta ou psicológica de manipulação das mentes e consciência dos indivíduos, e com a fomentação de intrigas e disputas entre facções ideológicas, políticas e raciais, foi-se então gerando divisões sociais e rivalidades entre povos, etnias, cor de pele ou crença religiosa, fazendo com que parecesse que sempre houveram aquelas intrigas, mas na realidade elas foram cuidadosa e gradativamente semeadas, usando a mídia como instrumento, claro. E na época Gardner usava o termo confusão crescente e generalizada, e com o avanço da tecnologia, foi que mecanismo para fomentar esses conflitos e rupturas, essa confusão generalizada, foram então se aperfeiçoando, e hoje com inteligência artificial, cidades inteligentes, vigilância tecnológica e internet das coisas, qualquer nível de manipulação imaginável é possível. E com a diferença que a ordem mundial já está efetivamente estabelecida e nos últimos ajustes para a fase final, que é o apontamento do governo único global. E nesse mesmo compasso, outro membro e cofundador da Comissão Trilateral, chamado Zbigniew Brzezinski, escreveu no seu livro de 1970, Entre Duas Eras, que o comunismo e o socialismo eram um instrumento necessário para se alcançar a era tecnotrônica, que então chamamos de tecnocracia. Tecnotrônica, ou tecnocracia, por conseguinte, pode ser entendido como uma rede ou sistema ideológico que reúne tecnologia, narrativas políticas, dispositivos jurídicos e muitos recursos financeiros para coordenar ataques e contra-ataques a inimigos e controlar o ambiente social e cultural de um lugar, ou de uma cidade, ou de um país. E tudo isso é articulado conjuntamente com uma ação em bloco que sufoca e liquida por completo os oponentes. E como exemplo, o autor cita o que ocorre em várias partes do mundo desde o evento da SARS-CoV-2. Aqueles acusados de negacionistas da ciência tinham seus perfis apagados das plataformas YouTube, Twitter, Facebook. Ao mesmo tempo, as mídias de notícias aplicavam assassinato de reputação a eles, fazendo o público odiá-los ou até querer agredi-los. Junto com isso, operadoras de crédito ou bancos cortavam o financiamento ou contas por onde recebiam doações ou PIX, causando um estrangulamento financeiro. E não obstante, o aparato político e jurídico eram mobilizados para criar e aprovar leis opressoras que prejudicassem aquela pessoa ou fizessem ser preso e condenado a prisão ou multas exorbitantes e por aí. E assim a vida da pessoa era arruinada.
e toda outra que tivesse os mesmos pensamentos que ela ficavam com medo de se posicionar, fazendo com que o regime de opressão se consolidasse. E é dessa forma que os tecnocratas controlam o enredo do filme de nossas vidas e faz todos os obedecerem. É porque todos os meios para vigiar e punir estão nas mãos deles. E no mundo digitalizado e dependente de internet e tecnologia cada vez mais, aqueles que detêm o poder tecnológico são os reis do mundo. A saber, Zuckerberg, Bezos, Gates, em parceria com os que comandam o mercado financeiro, BlackRock, Vanguard, e com os setores da alta cúpula da política e do judiciário que não podiam faltar, normalmente os partidos da esquerda e os magistrados ditos progressistas, né? E essa ideia de controle e vigilância, de fato, é a grande meta de tudo que se desenvolve em termos de tecnologia. E essa é colocada como instrumento para uso de um poder arbitrário tirânico. E Patrick Wood demonstra isso citando o caso, por exemplo, da AT&T e da Verizon, que, quando lideravam a implantação da tecnologia 5G em todo o mundo, declararam que o 5G não se tratava de smartphones, mas de permitir a internet das coisas e outras tecnologias futuras para as chamadas cidades inteligentes. Mas não é porque se trata de domínio e cerceamento que vem necessariamente pelo auxílio ou iniciativa de governos locais progressistas apenas. Também em regimes liberais, as mesmas tratativas são postas em curso. Nos governos ditos de direito, o caminho geralmente é o da parceria público-privada, onde empresas privadas celebram contratos com o governo para implementar obras de infraestrutura e tecnologia. Acontece que essas empresas privadas, a oferecer seus serviços, são normalmente as que se utilizam da tecnologia para exportar ideologia. A China, por exemplo, é campeã disso. Geralmente suas empresas são uma extensão do próprio Partido Comunista Chinês e tudo que ela vende a outros países e nações tem também a intenção e capacidade de espionar, de vigiar e de servir de arrimo para um sistema de controle total de persuasão das massas. Mas isso não se restringe a empresas e produtos tecnológicos chineses. Empresas ocidentais também aplicam esse método de gestão. E quando se trata de alta tecnologia e grandes estruturas tecnológicas, também se está falando das Big Techs ou dos produtos e serviços disponibilizados por elas, que nesse caso estão sob a gerência da mesma elite financeira, bancária, industrial, farmacêutica, blá 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 blá, que se comporta como dona do mundo. E mais do que isso, essas ações, de acordo com Wood, visam derruir o sentimento patriótico, acabar com o nacionalismo e avançar no encrudecimento das cidades globais ou zonas ou feudos digitais supranacionais controlados por administradores globais, que não é preciso dizer que estarão diretamente subjugados à elite iluminada das Big Techs. Mas não significa que tudo isso seja uma trama só desenvolvida agora. Há muito as oligarquias do poder de diversas áreas da ciência, da tecnologia e comunicação de massa têm se unido com o propósito de recriar o mundo, ou recriar a ordem econômica. Patrick Wood, por exemplo, menciona a insidiosa associação entre dois magnatas dos anos 1930, Randolph Hearst e Nicholas Butler. Um era poderoso no ramo da comunicação, possuindo dezenas de emissoras de rádio e revistas, cultura, jornalísticas, em todos os Estados Unidos. E o outro era presidente da Universidade de Colômbia, tendo acesso e influência nos altos escalões financeiro e intelectual em toda a América. Hearst era liberal convicto, odiava o comunismo. Já Butler era o oposto, um progressista de carteirinha, devotava-se ao marxismo até a medula dos ossos. Porém, nos anos em que se seguiu a crise econômica de 1929, com desempregos, escassez de tudo e falência generalizada, ambos enxergaram uma oportunidade não apenas de fortalecer seus negócios, mas de transformar a base e estrutura social, cultural e política, e também a econômica do país. A Universidade de Colômbia já tinha concebido um plano unindo cientistas e estudiosos sociais para criar um projeto técnico-científico para reordenar a sociedade, através de uma engenharia social. A parte de Hearst, então, quando se juntou ao conluio, foi de noticiar em seus jornais e revistas essa nova e fabulosa era científica, que traria resolução aos problemas enfrentados por todos e também esperança de dias melhores. E, em sofrimento e desalento, a população foi se apegando à propaganda midiática de Hearst. Era o alvorecer da sociedade tecnocrática, e a ciência e tecnologia que saía de Colômbia foram amplamente divulgadas na imprensa. E sem nada que se apoiar, as massas angustiadas se apegaram à ideia de técnicos e cientistas
fornecerem as soluções para o mundo. Já também que os políticos e a classe governante tinham falhado em salvar a humanidade. E nasceu daí a ideia de vender a tecnologia como ideologia econômica ou social, a fonte da solução de tudo. Mais tarde, Howard Scott, o homem responsável pelo programa científico da Universidade de Colômbia, foi desligado das pesquisas na universidade, acusado de mentir sobre sua formação acadêmica. Ele não tinha se graduado em engenharia como fez todos crerem. E com isso, a tecnocracia por ele, disseminada como a salvação do mundo, veio a desfalecer. Mas em 1934, ele conseguiu um sócio patrocinador e fundou a empresa Tecnocracia Inc., que é uma abreviatura para empresas de grande porte nos Estados Unidos, chamadas também de corporações. O que importa, no entanto, é que, através da Tecnocracia Inc., a empresa dele, o ideal e espírito cientificista tecnológico foi reerguido. E, nas palavras de Wood, o sonho de um mundo tecnocrático já havia criado raízes no coração dos americanos. A empresa, então, logo lançou publicações, estudos e cursos sobre tecnocracia e o modelo de sociedade tecnológica. Mas, ao contrário do que se possa pensar, de que tecnocracia lidava estritamente com tecnologias e engenharia, o próprio Scott definiu seu tipo de ciência como um estudo dos fenômenos sociais no sentido mais amplo, que abrange, além do campo da indústria, também a biologia, o clima, os recursos naturais e o mundo das ideias ou da filosofia. E tudo aplicado a entender e conceituar em como as ações humanas são por estas afetadas. E em 1938, repare só, a empresa lançou uma revista oficial chamada O Tecnocrata e disseminou com sucesso sua filosofia e ideologia. A partir de então, passou a assumir a nomenclatura para suas ideias e projetos de ciência da engenharia social. E, segundo a revista, tratava-se de uma operação científica com o intuito de moldar o mecanismo social e produzir novas coisas ou conceitos para as sociedades. E com o sucesso do empreendimento, passou-se a propor soluções cada vez mais ousadas para as questões humanas e então a recomendar o fim do capitalismo, alterando-se essa ordem econômica e substituindo-a pela ciência tecnocrática, como se dizia na época, a ser construída e operada, imagine, por quem? Por engenheiros, cientistas e técnicos, né? Mas Scott, faça-se justiça, não inventou nada disso. Ele se apoiou, como próprio reconheceu nas publicações do curso que sua empresa ministrava, que ele inspirava-se em Henri de Saint-Simon, ou Comte de Saint-Simon, um filósofo e economista francês que viveu em 1770 até 1825 e é por muitos considerado até o pai do cientificismo. Ele dizia que os cientistas eram superiores a todos os outros homens. Só que Howard Scott esqueceu de mencionar que o Conde Saint-Simon também era o fundador do socialismo moderno e do socialismo tópico, como foi chamado. E nas obras dele ele conceituou sobre a sociedade perfeita, inspirado em Voltaire e Rousseau. Por fim, aqueles que gestaram a tecnocracia acreditaram que todos os problemas da sociedade poderiam ser resolvidos pela ciência somente. E eles, os técnicos e cientistas, eram quem estavam habilitados a usar o método científico para dilucidar e aplicar as respostas que a ciência daria. É mais ou menos como se a ciência tornara-se uma deusa, e os cientistas, os sacerdotes e oráculos que intermediavam o contato entre a deusa ciência e a humanidade, e interpretavam as diretrizes divinas dirigidas aos humanos, algo desse tipo. Em outra parte, é explicado qual a visão tecnocrática de gestão da sociedade. Os tecnocratas e cientificistas viam a humanidade como uma maquinaria ou engrenagem social. Essa máquina estaria em constante atividade produtiva, e o que gerava era chamado de recursos. Isso porque tudo que é gerado em termos de bens e produtos é para o consumo e utilização dessa própria sociedade e para a sua subsistência. A primeira mudança para a criação da sociedade perfeita é, portanto, acabar com o excedente de recursos produzidos. Reduzir tudo que a máquina produz ao quantitativo ideal para que todos tenham igualmente. E a crítica ao modelo econômico atual era que, por produzir mais do que o suficiente, o excedente acaba indo para quem já tem o bastante. Isso os faz acumular bens e ter mais do que os outros, gerando a desigualdade social e diferenças de classes. E, portanto, a riqueza e a pobreza, e com elas, a injustiças sociais, né? Para corrigir isso, então, todos passariam a trabalhar menos. Calculava-se à época em torno de 20 horas semanais apenas, em vez das atuais 44 do padrão CLT, se compararmos aqui com o Brasil. Depois era, então,
recolhido tudo que se produziria de recursos e ninguém fabricaria nada para si, mas tudo iria para um controle central. E de lá, os técnicos, em posse dos dados, números e estatísticas, saberiam o quanto cada um necessitava para viver e distribuiria as cotas de forma equitativamente justa e todos viveriam felizes para sempre. E cá para nós, se você bem observar, isso eu falando, né, e não o autor, esse é o mesmo modelo que o comunismo tenta aplicar na Venezuela, em Cuba, ou como foi tentado na antiga União Soviética e em vários outros lugares. Só que nos moldes tecnocráticos, o arranjo tenta ser mais eficiente devido à massiva utilização da tecnologia. Por isso, alguns autores sugerem que a China atual é o protótipo ou balão de ensaio para o tipo de sistema de governo que os tecnocratas pretendem implantar na tal nova ordem mundial. Com a revolução digital e inteligência artificial, espera-se que, desde a coleta dos dados, controle de estoque e cotização das pessoas, sejam processados com eficácia por robôs, dispositivos eletrônicos, internet, além da maior facilidade para fiscalizar e punir os que quiserem burlar o sistema. E nas primeiras versões propostas da gestão tecnocrática do planeta, propôs-se em formar conselhos continentais, que administrariam vastas regiões ao redor do globo, subordinados a um comando único central, que seria uma espécie de governo mundial. Essa cúpula, abaixo do líder supremo, cuidaria das questões imediatas e teria a seu comando seus próprios técnicos sêniores, e abaixo deles uma hierarquia de servidores para lidar com assuntos de alimentação, de habitação, transporte, assistência médica, por aí. Daqueles que habitariam, né, nessas regiões que também estariam divididas em setores ou sub-regiões para efeito de melhor logística e eficiência de gestão. E tudo rigorosamente controlado e gerenciado tecnologicamente. E não é preciso dizer que, nesse formato de mundo, não se teria propriedade privada, nem bens pessoais. Tudo seria coletivo e de uso de todos, seja moradia, seja transporte, meios de locomoção ou toda outra coisa. E vale lembrar que no auge dessa febre e propaganda tecnocrática, enquanto a Universidade de Colômbia publicava suas teses de um futuro melhor e feliz, o mundo tecnocrático, foi que Aldous Huxley concebeu sua obra-prima, Admirável Mundo Novo, em 1932. E para aqueles que ainda não entenderam o que é tecnocracia ou sua forma de atuação, Wood esclarece dizendo que basta observar o aclamado desenvolvimento sustentável e tudo que diz respeito à economia verde, à mudança da matriz energética, às alterações climáticas, etc. E se verá a essência da própria tecnocracia, pois cada um desses segmentos representa a tentativa e álibi para a instrumentalização de aparatos governamentais e de Estado, para através da tecnologia implantar sistemas de controle e fiscalização. E sob a justificativa de proteção ambiental, de salvar o planeta, de conservar as matas ou as espécies animais, ou o próprio futuro do planeta e da espécie humana, esses ramos e categorias de estudo dão a oportunidade para os técnicos e cientistas inserir novas e restritivas tecnologias, a fim de condicionar a vida de todos do modo e forma como eles desejam, e então empurrar a sociedade para os moldes sociais que os tecnocratas sonham em fazer. Wood segue mostrando que a conexão entre desenvolvimento sustentável e tecnocracia é muito mais íntima do que aparenta. Esse acasalamento teve início por volta de 1980, quando o próprio termo havia sido criado pela ONU ao lançar o programa de conservação da natureza chamado Estratégia Mundial de Conservação. Naquela época se dizia que esse grupo de trabalho técnico elaboraria soluções para equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais. Mas logo começou-se a dizer que o modelo de desenvolvimento econômico, isto é, o capitalismo, era nocivo e agressivo ao meio ambiente e que para não se esgotar os recursos naturais seria necessário repensar os modelos econômicos, políticos e social em vigor e mudá-los radicalmente. E não precisou muito para que surgissem propostas técnicas e científicas, se você me entende, todas curiosamente parecendo terem sido escritas pelo próprio Engels, ou Karl Marx, ou Gramsci, sei lá. Bastou 3 anos e a ONU convocou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e nomeou como presidente, imagina, um ex-primeiro-ministro que, coincidentemente, era membro da Comissão Trilateral. E desses conchavos foi que nasceu a Cúpula da Terra e a publicação oficial nomeada de Nosso Futuro Comum em 1987. E desde então se tornou ele o documento base para as políticas sociais e ambientais das Nações Unidas, e o qual é consultado para compor tratativas como a Agenda 21, a Agenda 2030, e tal como se vê estabelecido, em resumo,
O desenvolvimento sustentável é a centralização de recursos tecnológicos, políticas governamentais e investimento financeiro para o fim de manipular cidades e países e encaixá-los no plano corporativo de empresários multibilionários com o ego de deuses iluminados. Nesse percurso, a Europa tentou iniciar seu processo tecnocrático com Angela Merkel. Doutorada em ciências, ela foi conclamada pela elite europeia como a guardiã do desenvolvimento sustentável. E para corresponder às expectativas dos que a colocaram no poder, ela afirmou, na primeira oportunidade, de que os tecnocratas podem tomar decisões grandes, impopulares e dolorosas, mas que são urgentes, necessárias e essenciais para o bem-estar de todos. Ah, sim. Se ela falou, a gente acredita, né? Tá bom. Mas o autor discorre também, como parte disso tudo, sobre a troika planetária da ONU, ou a tríade, triarquia ou trindade de forças e elementos que auxiliam as Nações Unidas em seus projetos de nova ordem mundial. Ele chama de troika porque o termo significa algo simbólico, dado que na Rússia, que exportou o seu mal para o mundo, conforme revelado por Nossa Senhora em Fátima, se refere a um espectro político onde 3 indivíduos governam a instituição política no Politburo, o Comitê Central do Partido Comunista na época da União Soviética. Era um arranjo de poder temporário e transitório que funcionava para intermediar a transferência do poder político e gestor de um para outro indivíduo. Por exemplo, quando Lenin estava incapacitado por questões de saúde, e o poder depois foi passado para Stalin. Então, de acordo com Wood, a ONU também possui uma troika, ou tríade gestora, cuja função é transferir a autonomia das nações para um poder e controle central, que não se trata de representantes eleitos, mas de burocratas formando um núcleo administrativo apoiado por um enorme e moderno aparato tecnológico. E para Wood, a triarquia que deu a esses tecnocratas a chancela ou meios jurídicos e políticos para agir como senhores e comandantes do mundo foram o Acordo de Paris, preparado pela Agenda 21, a Agenda 2030 e a nova Agenda Urbana. Essas iniciativas agenciou as narrativas acerca da emissão de CO2, do efeito estufa, aquecimento do planeta, e com isso, todas as resoluções que visam, daqui para adiante, proibir o combustível fóssil, remover o direito à propriedade privada, digitalizar a vida e o trabalho e fazer com que todos vivam com cotas alimentares e sem liberdade de ir e vir ou de expressão, você sabe o resto. Quanto à Agenda 2030, ela é ainda mais agressiva. Busca regular as nações controlando o uso dos solos, da energia, do comércio ou os processos industriais, o que quer dizer regular essas áreas para que nada mais pertença às pessoas particularmente, mas aos plutocratas bilionários que controlam a ONU desde os bastidores, a saber, o Fórum Econômico Mundial, seu Klaus Schwab, né? As próprias Big Techs e por aí vai. Em cada um desses setores, há uma frente de trabalho avançada causando os direcionamentos necessários para que se realize aquilo que a Agenda 2030 prevê e fomenta. E já a respeito da nova agenda urbana, foi essa que deu caminho e direção aos protocolos de operação que culminaram na idealização das Smart Cities, as cidades inteligentes totalmente controladas por inteligência artificial e dispositivos digitais e eletrônicos. E quando a ONU então lançou seu relatório anual entre 2015 e 2016, relativo ao Acordo Climático de Paris, a Agenda 2030 e a nova Agenda Urbana previu e antecipou o que viria, ou melhor, o que era a sua intenção fazer. Chamou inclusive esse documento de o futuro das políticas transformadoras ou transformacionais e diagnosticou que para sanar os problemas urbanos de moradia, de falta de saneamento básico e todo tipo de precariedade existente nas metrópoles e cidades em geral, era necessário reforçar as coletas de dados e estatísticas, monitorar tudo e todos, implementar políticas de sustentabilidade e investir em ciência, tecnologia e inovação. E tudo isso mais tarde foi condensado numa interface digital e planejado para ser a solução final, a configuração do mundo em repartições territoriais urbanas convertidos em cidades automatizadas, onde tecnologias do futuro dirigem tudo e a sociedade é socialmente projetada. Bens e serviços são controlados digitalmente e nada ou ninguém pode existir fora do radar desse mecanismo de controle tecnotrônico total. Ai, ai. Por derradeiro, quando se trata de futuro, tudo está sendo moldado para uma logística global, onde o apelo à sustentabilidade, as questões ambientais e a acusação de que os seres humanos estão destruindo o clima, o planeta e tudo mais, não passam de estratégias argumentativas para viabilizar as grandes mudanças de paradigma e de infraestrutura que querem fazer para instalar essa nova ordem. As cidades inteligentes, a inteligência artificial, o mundo virtual, todas essas tecnologias são mecanismos auxiliares desenvolvidos para fazer funcionar esse novo mundo admirável tecnocrático, em que todos estarão conectados a tudo. E tudo estará subjugado a um único governo mundial.
E ele estará reinando sobre povos, línguas e nações, e todos se curvarão a ele, exceto os remanescentes, aqueles cujos nomes estarão no livro da vida, aqueles que a Bíblia chama de redimidos, sobreviventes daquele que a Bíblia chama de anticristo. E assim está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí